Olá, graça e paz. Aqui é o Elmo do canal Minutos com Jesus e nós estamos fazendo os destaques do livro do Apocalipse e nós já vamos fazer o destaque de número 48. Estamos no capítulo 8, versículos 6 e 7, que são partes deste destaque. E agora nós já estamos entrando então nas 7 trombetas. E o versículo 6, ele diz assim, e os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. E o versículo 7 diz assim: E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados à terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Antes de entrar no destaque propriamente dito, eu quero dizer que este versículo 7 do capítulo 8 do Apocalipse, ele tem uma relação com o flagelo que tem lá no próprio livro do Apocalipse 16:2, que diz: E foi o primeiro e derramou a sua salva sobre a terra. Então essas referências, essas relações de um flagelo com o outro, dá sentido de que os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças estão encamadas, ok? Porque cada um deles tem um intervalo, e o intervalo pode ser o mesmo, né? Porque muito provavelmente nós não teremos 3 etapas de flagelo, ou de taças da ira, né? Ou de chagas do Apocalipse. Nós teremos, então, as explicações em três andares diferentes. Então, destacando o versículo 6, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, e eu pus o versículo 6 junto com a primeira trombeta para dar quase que uma introdução, a todas as trombetas que virão pela frente, né? Então, esse versículo ele é uma introdução, dos grandes e terríveis acontecimentos que terão lugar, logo após o versículo seguinte, que é o 7, que fala da primeira trombeta. Então, essas 7 trombetas, elas significam um anúncio completo e total, nós não devemos, ou não devemos confundir as trombetas místicas, que a gente leu nos destaques passados, ainda que com sons reais, com as trombetas literais dos tempos do Antigo Testamento. Então podemos observar que os juízos desta série de sete trombetas começam no capítulo 8, desse livro aqui que a gente já viu, e terão sua consumação plena no capítulo 16º. Então, o espaço de tempo que existe entre o início e a consumação desses juízos são apenas pequenos intervalos. Eles não serão demorados. Uma chaga não terá muito intervalo da outra, muito semelhante ao que houve nas 10 pragas lá do Egito, O leitor, então, ou o ouvinte aqui deve observar que, ainda que as trombetas elas não seguem paralelamente com as taças, parece que sim, mas em algum momento parece que não. No que diz respeito ao tempo, contudo, o alvo a ser atingido é um só. O alvo é a impiedade da terra, é a situação de calamidade, de pecado, a situação de coisa ruim que está acontecendo sobre a terra, Então, com os 7 selos, caem em 2 grupos de 4 ou de 3, por exemplo, Assim, as 7 trombetas se dividem as 4 primeiras, sendo reminiscências distintas das pragas egípcias da ocasião do Êxodo, que a gente viu lá no livro de Êxodo. Vou até colocar a referência aqui, 7:19 e seguintes, o 9:22 também, e seguintes, e 10:21 também, os seguintes, lá do livro de Êxodo. Então, as primeiras trombetas, em número de 4, ela põe em movimento a ruína que cairá
sobre os objetos naturais. Assim como os cavalos também, né? Os primeiros 4 cavalos, ou seja, vem eventos e efeitos, um atrás do outro, né? Um consequência do outro, até chegar lá no 4º cavalo, que vem a peste, que vem a mortandade, né? Mas de fato, no 6º selo só que 1/3 da terra é dizimado, né? E a gente vai ver correspondência aqui nas trombetas em relação a isso. O mundo da natureza, na verdade, ele é diretamente usado por Deus para punir os homens. Bom, e a gente vai percebendo essa recorrência dentro do livro do Apocalipse. E as 3 últimas trombetas elas dizem respeito à vida humana, isto é, aos ímpios, né? Aos ímpios habitantes sobre a terra. E essa primeira trombeta que nós vimos o anjo tocar no versículo 7, né? Então ela vai derramar sobre a terra uma ira em forma de saraiva de fogo misturado com sangue. Se é sangue literal a gente não sabe, né? Mas a cor, talvez ele tenha usado o sangue pela cor ser vermelha, né? Então essa saraiva e fogo misturado com sangue, ela apresenta uma tríplice combinação muito horrorosa. Então essa triplicidade de coisas, ela expressa a manifestação terrível da ira divina sobre a terra, sobre a iniquidade, né, sobre os seus habitantes. E essas 3 substâncias são com exceções variáveis, vamos dizer assim, sempre usadas por Deus no campo do castigo, conforme a gente viu lá em Êxodo, né? E estamos falando em Êxodo porque tem uma semelhança. Então o faraó, percebem lá, e seus súditos eles sofreram na pele esse terrível castigo. Então os homens que vieram no período sombrio da grande, que viverem no período sombrio da grande tribulação, eles sofrerão pragas semelhantes, né? Então os castigos aqui representados, eles não podem ser simbólicos, mas olha, nós temos convicção de que são reais. Também não podem ser encaixados como fatos históricos pelas linhas teológicas aí, né, do Apocalipse, né, da leitura do Apocalipse. Então não é histórico, não aconteceu, mas sim juízos preparativos para a parousia de Cristo, né, que quer dizer devem estar no futuro, parousia a vinda de Cristo. Devemos ter em mente que o Senhor Jesus disse no início e no término deste livro aqui, que nós vamos pegar ele de ponta a ponta, né? Que essas coisas em breve hão de acontecer. Versículos 1:19, né? Apocalipse 1:19, e lá no final, 22:6. Então nós observamos agora a posição geográfica de cada castigo, atingindo um só alvo no seu início e na consumação, né? Então a terra, por exemplo, ela está no versículo 8:7 e 16:2, o mar no 8:8 e no 16:3, os rios e as fontes das águas são no 8:10 e no 16:4, o sol no 8:12 e no 16:8, e então assim a gente vê que escureceu-se o sol e o ar, vejam o paralelismo, né? Se fez tenebroso, o 9:2 e o 16:10. Aí vamos continuar. E o grande rio Eufrates, no 9:14 e no 16:12. E houve no céu grandes vozes que diziam, veja o paralelismo aqui. Então, vocês percebem que essas taças, essas trombetas e as taças, elas têm uma relação muito íntima desses acontecimentos. E aí nós podemos concluir então que e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono de Deus, né, dizendo, no 11:15 e no 16:17, de novo o mesmo paralelo. Então apenas depreendemos aqui, na introdução, os juízos são vistos de forma parcial, enquanto que na consumação são vistos de forma universal e total. Então a gente percebe que nós vamos ter esses eventos da natureza, de catástrofes de modo geral, eles pegam, na verdade, o mundo todo. Não é só a África, não é só a Europa, não é só o Oriente Médio, não é, sabe? Não é só a Ásia, então não é só o Oriente, não é só o Ocidente.
Então, todo mundo ele será atingido por estes eventos, eu diria até sobrenaturais, né? Porque, claro, são iras que estão vindo ordenadas do trono de Deus para então cumprir todas essas profecias que estão no livro de Apocalipse e fazer cumprir a sua palavra, né? Para erradicar então o pecado da terra e fazer uma transição, né? Desta etapa, né? Que nós chamamos de fim dos tempos. Fim dos tempos do quê? Da igreja na terra, né? Do pecado. As duas coisas andam em paralelo, porque a igreja será retirada da terra e o pecado também. O pecado que fica na iniquidade daqueles que não subirão, né? Então é isso. Assim, de forma simples, nós estamos interpretando assim, e que você procure, né, mais informações, estudando o livro do Apocalipse, estudando muitos outros ensinadores que tem por aí sobre isto, né? Mas aqui nós deixamos essa porção aqui de interpretação para que vocês possam entender que Jesus é real, ele vive e reina para sempre. Ele é o autor e consumador da nossa fé. E aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. Portanto, siga o Senhor Jesus, né? Reconheça o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Busque a Ele e você terá a habitação. Confesse a Ele, né, os seus pecados, se arrependa e você terá a habitação do Espírito Santo. Ele fará maravilhas em você. Glória a Deus por isso, né? Então é isso que eu tenho a dizer para vocês. Curtem, compartilhem, né? Colabore aqui com o nosso canal. Se inscreva, porque é a sua forma de nos gratificar, né? Se inscrevendo no canal e fazendo engajar mais essas explicações, este vídeo para frente, né? Porque daqui não para, né? Só para o dia que Deus quiser, né? Ou o dia que Jesus voltar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Até a próxima.